Que a paz de Cristo esteja com todos. Eu quero fazer aqui uma sequência de pelo menos 3 ou 4 vídeos para trazer alguns textos bíblicos que as pessoas costumam interpretar de maneira errada. E desde já eu já quero começar com um muito conhecido da igreja, que se encontra em Amós capítulo 4, versículo 12, que diz lá: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Muitas pessoas, quando usam esse texto, eu já vi inclusive usando ele em temas de festividades, em temas de pregação, aonde é falado sobre a volta de Jesus, arrebatamento da igreja, viver uma vida de vigilância, de preparação para no dia que Jesus voltar. Porém, pessoal, se você ler o contexto desse texto, você vai perceber o seguinte: essa preparação que a Bíblia manda Israel se preparar não tem nada a ver com a volta de Jesus, não tem nada a ver com bênçãos, muito pelo contrário, tá? Essa preparação é para um acerto de contas, ou seja, algo bom não viria daí para frente. Se você ler os textos anteriores ao versículo 12, você vai ver que Deus faz de tudo, para que Israel volte ao caminho da obediência. Porém, Israel não quis ouvir. Mesmo Deus mandando castigos, mesmo Deus mandando pragas, mesmo Deus fazendo coisas que era para eles naquele mesmo momento se converterem, não. Eles não quiseram se voltar de maneira nenhuma ao caminho da obediência. Então o profeta vem com essa palavra: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Ou seja, agora a coisa vai esquentar. Agora a coisa vai ficar feia, porque vocês vão estar agora frente a frente com Deus. Então é isso que o texto quer dizer. É uma preparação, não para coisa boa, mas uma preparação para um acerto de conta. Você quer usar esse texto para falar sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja? Você pode até usar, mas é bom você ter ciência que esse texto não fala de coisa boa, que essa preparação aqui é para castigo, ok? Esse é o primeiro texto que eu queria falar com vocês sobre hoje sobre isso. O segundo texto também é um que as pessoas usam ele de forma diferente. Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. Muita gente usa esse texto assim, ó: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Opa, parou aí, tá? O texto não diz do tamanho de um grão de mostarda. O texto diz como o grão de mostarda, ou seja, a comparação aí não é o tamanho, a comparação aí é a qualidade. Por quê? Se Jesus estivesse falando do tamanho de um grão de mostarda, ele estaria dizendo que a nossa fé poderia ser pequena. Mas em vários textos bíblicos, como por exemplo em Mateus 8, 26 e 14 e 31, você vai ver Jesus repreendendo os seus discípulos por causa da fé pequena. Então o texto não é do tamanho de um grão de mostarda, o texto é como o grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda, apesar de ser uma semente pequena, quando ela é plantada, o crescimento dela é muito rápido, ela cresce muito rápido. Então fala aí de fé que cresce, fé que se expande. E além de crescer muito rápido, o grão de mostarda ele se torna a maior hortaliça, uma das maiores hortaliças. Então veja a qualidade desse grão. Ele cresce e se torna a maior hortaliça. Assim também tem que ser a nossa fé, sempre crescendo. E uma outra qualidade
do grão de mostarda, você veja que você pode pisar nele, tentar quebrar, que ele não se quebra. Você pode jogar ele no fogo, que ele continua intacto, ou seja, é uma semente resistente a tudo. E é assim que Jesus quer que seja a nossa fé. Passa pelo fogo, passa por qualquer coisa, mas não se abala. Lembra daquele versículo? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É dessa forma que tem que ser a nossa fé. Resistente e uma fé que cresça e que não diminua. O terceiro versículo que eu quero trazer para vocês é um que também as pessoas invertem, trocam o texto. Lamentações capítulo 3, versículo 23, diz o quê? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É muito comum você escutar pessoas dizendo que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não é a palavra. O texto diz as misericórdias. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é intacta. Ela não muda, ela é imutável. Então ela não se renova. Mas as misericórdias do Senhor, sim. Essas se renovam a cada manhã. E o que seria de nós se não fosse o renovo dessas misericórdias? Olha como é que está esse mundo. Olha como estão provocando a Deus nesse mundo. Então, graças a Deus que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Caso contrário, esse mundo já teria sido destruído por Deus. Então, mais um alerta. Em nenhum texto da Bíblia você vai encontrar dizendo que a palavra de Deus se renova a cada manhã. As misericórdias, sim, são novas a cada manhã. Está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 23. E o quarto e último desse vídeo, gente, eu mesmo me surpreendi, tá? Por quê? Deixa eu só dar uma explicação para vocês. Às vezes, na nossa escola bíblica dominical, a lição do trimestre, ela fala sobre um livro da Bíblia. E na lição, eles costumam resumir, fazer um resumo do capítulo 1, do capítulo 2, para trazer a lição. Eu faço diferente. Quando eu estou lecionando na escola dominical sobre um determinado livro da Bíblia, eu costumo fazer o seguinte: estudar capítulo por capítulo. E foi exatamente fazendo isso que numa lição que fala sobre o livro de Jó, eu fiz uma descoberta incrível. Não tem muito tempo, eu acho que foi em 2021 isso. Um dos textos mais usados, inclusive esse texto ele é usado até em louvores, que muitas das vezes nós achamos que ele quer dizer uma coisa, mas se você for ler na Bíblia, ele está dizendo completamente ao contrário. Quem nunca ouviu falar daquele texto que diz, muito conhecido de Jó, capítulo 7, versículo 14, porque há esperança para a árvore cortada. Você já se lembrou, né? Vem logo na sua mente até alguns louvores que foram inspirados nesse versículo. Então, muitas pessoas costumam pegar esse versículo, esse texto bíblico, Jó capítulo 7, do versículo 7 ao 9, e costumam trazer uma mensagem de esperança para alguém que está sofrendo. Mas se você ler o contexto desse texto, a partir do versículo 10, você vai ver que esse texto não tem nada a ver com esperança, tá? A mensagem ali, a mensagem central ali não é de esperança. Se você ler a partir do versículo 10, você vai ver que o escritor ele faz uma comparação da árvore cortada e com a morte de um homem, do ser humano. E aí ele diz que para a árvore cortada,
há esperança, porque ao cheiro das águas ela reflorescerá. Mas diz lá a partir do versículo 10 que para o homem depois que morre, ou seja, para o seu corpo, não a alma, tá? Eu estou falando do corpo, que depois que ele morre, para ele não tem mais esperança. Então, como eu falei anteriormente, tá? Você quer usar esse texto para falar de esperança, mas é bom você conhecer o porquê que o texto está falando isso, tá? Para que você não venha pregar heresia. Tem até um termo muito conhecido por nós evangélicos que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então fica aqui esses quatro textos bíblicos, desses 4 textos, para que você entenda a fundo o que ele realmente quer dizer, ok? Então até o próximo vídeo, aonde estaremos trazendo mais alguns textos que as pessoas costumam pregar e ensinar de maneira errada. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.